Bom dia, membros do canal. Estamos aqui mais uma vez para a promoção de um vídeo. Hoje convidei Adriano Moura, analista de gestão de qualidade, com uma experiência, e hoje a gente vai falar um pouquinho, não só da experiência dele, mas também vamos fazer um bate-papo sobre PDCA. É com você, Adriano. Fala André, fala pessoal do canal, muito prazer estar participando aqui, agradeço pelo convite, parabéns pelo canal, construindo bastante conteúdo de valor aí para o pessoal, e vamos conversar um pouquinho aí hoje sobre PDCA para análise e solução de problemas. Eu sou o Adriano Moura, atuo como analista de qualidade na área de indústria, já há quase 8 anos já nessa área, aprendendo todos os dias, né? Somos eternos aprendizes, né? Então, hoje a gente vai não só compartilhar, mas também aprender. Faço criação de conteúdo também no LinkedIn, então conheçam meu LinkedIn lá, Adriano Moura. Sempre tento trazer conteúdos de qualidade aí para o pessoal. A gente bate papo lá nos comentários também, sempre tentando criar valor e também aprender. Dentro dessa estratégia aí, hoje vamos falar de PDCA, depois eu vou convidar o Adriano para a gente continuar falando, fazendo esses bate-papos aí, esse bate-bola, né, Adriano? Falando de várias ferramentas que nós temos para agregar valor aí e solução de problemas dentro da indústria ou área de serviços, né? A gente não pode ficar pura e simplesmente limitado, né? Por exemplo, com uma ferramenta como o Lean, né? Ela começou como Lean Manufacturing, mas hoje tem Lean Office, tem Lean Agronomics, tem Lean Healthcare, então tem muitas ferramentas aí, elas foram adaptadas a cada segmento, né? E a gente vai evoluindo com as ferramentas de qualidade e com a ideologia da primeira, acho que incipiente delas, que é o PDCA, que é a melhoria contínua, né, Adriano? Então vamos Olha, começar ali com. você deu a deixa excelente para a introdução aqui. É o seguinte, a Toyota ela é muito conhecida por ter desenvolvido o sistema Toyota de produção, a melhoria contínua, ter difundido o Kaizen, eles têm toda a metodologia deles. A Ford também foi é muito conceituada pelas metodologias que eles desenvolveram. Então, cada empresa tem ali a P&G, tem também as suas metodologias próprias, né? E aí tem muita gente que cai no engano de pensar, meu, quero pegar essa metodologia dos caras e implementar aqui na minha empresa para resolver problema. Aí não dá certo. Por que não dá certo? Porque cada empresa tem o seu negócio e as suas necessidades específicas. Então não adianta pegar uma metodologia pronta do mercado, você, assim, eu costumo falar às vezes, né? Você pode ter a receita do melhor cozinheiro do mundo, mas não vai ficar igual. Com Então, certeza. assim, cada empresa ela precisa entender sim as metodologias que existem, mas tem que tentar adaptar isso para a sua necessidade. E o melhor caminho para isso, assim, que eu vejo, é o PDCA. O PDCA é aquele arroz com feijão que todo mundo consegue fazer bem se um pouco de dedicação ali, né? Então, vamos conversar hoje justamente sobre o ciclo PDCA. O ciclo PDCA, né, ele tem 4 fases. A fase de planejamento, onde a gente define objetivos estratégicos e como a gente vai trabalhar para alcançá-los, né? E em seguida a gente parte para o desenvolvimento dessas ações mapeadas, onde a gente vai realmente pôr a mão na massa e executar todas as atividades que foram planejadas. E depois dessa execução, a gente precisa checar se tudo que a gente implementou foi realmente implementado, avaliar os resultados obtidos, e com isso a gente vai poder agir aplicando correções que forem necessárias para girar realmente o PDCA e buscar a melhoria contínua. Excelente, Então, Adriano. então vamos falar um pouquinho sobre a fase de planejamento. Aí, André, assim, aqui eu até gosto muitas vezes de
debater com o pessoal sobre a forma como a gente monta, né, esse ciclo, né? Assim, eu montei esse daqui simetricamente, bem bonitinho, mas dá uma vontade de pegar esse P e esticar ele até ali embaixo, no final do D, e deixar os outros um pouquinho menores do que ele. Porque o planejamento é a fase mais importante, né, André? Com certeza. Eu creio assim que tudo que a gente faz bem planejado, né? A gente vamos trazer casos simples, né? Até para quem estiver assistindo aí se localizar. Quando você planeja uma viagem, você está saindo de casa, você faz uma listagem daquilo que você precisa levar. Ah, vou para a praia, eu tenho que levar o quê? Eu tenho que levar protetor solar, eu tenho que levar uma sunga, eu tenho que levar, quando estou com as crianças, eu tenho que levar brinquedos na praia, eu tenho que levar um guarda-sol, tudo. Então, se você vai planejando, né, de forma ordeira, o que vai acabar acontecendo? Você vai encontrar um bom êxito lá e vai gastar bem menos, né? Que acaba acontecendo. Agora, se você não planeja, né, Adriano, o que acontece? Aí, meu, a possibilidade de dar errado, a lei de Murphy, né? Se algo pode dar errado, dará errado. Aí tem aquela famosa frase que vem da Alice no País das Maravilhas. Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então você vai fazer uma viagem, você não simplesmente vai lá, pega sua mala, sai pela porta e sai. Não, você primeiro programou para onde você vai ficar. Você já fez ali um roteirinho de viagem. Você não simplesmente acorda de manhã e fala, quer saber, hoje eu vou viajar. Pega as roupas e sai de casa e depois você pensa, putz, mas para onde eu vou? Ninguém faz isso, né? Assim, eu acho, né, que ninguém faz isso. Tem, tem gente para tudo, né? Mas assim, geralmente a pessoa planeja para onde que ela vai e o que ela vai fazer. Então a gente vem com a fase de planejamento. E a primeira etapa aqui para análise e solução de problemas é a gente identificar qual é o problema que a gente vai investigar para poder aplicar alguma melhoria. E nessa fase de identificar o problema, a gente precisa coletar dados, a gente precisa de informações. Então, aonde que esse problema está acontecendo, qual a periodicidade dele, e ter essas informações para você começar a não ser aquela situação que você começa a tentar resolver um problema sem sequer tentar entender por que aquele problema está acontecendo. Por exemplo, às vezes, assim, no mundo da tecnologia, né, a gente está muito com celular e computador. Às vezes está com um problema ali no celular ou no computador, aí você fica tentando resolver o problema sem tentar entender ele. Às vezes só reiniciar já resolveria o problema, por exemplo. Então, assim, coletamos os dados, a gente precisa analisar também se temos indicadores de desempenho nesses processos e tentar entender se eles estão dentro da meta, se não estão, olhar a fundo, porque às vezes o valor geral de um indicador, ele não mostra resultados individuais de aspectos que são analisados ali, então é preciso a gente mergulhar um pouco no tema para entender como que estão os indicadores relacionados ao problema que a gente está analisando. A gente precisa, com base nessas informações, coletar feedback de clientes e de colaboradores também, para que a gente tenha uma visão mais ampla sobre o comportamento desse problema e ter clareza sobre o problema a ser resolvido. Tudo isso vai trazer clareza para o problema que a gente precisa resolver, né? E assim, nessa fase de planejamento, tem muitas ferramentas que a gente pode utilizar. A gente pode utilizar o diagrama de Pareto para entender quais os problemas que geram, né, mais impacto na empresa, quais as causas, né, que os 20% que geram 80% dos efeitos da empresa. Para a coleta de dados, a gente tem folha de verificação, a gente tem controle estatístico de processos, a gente tem também ferramentas para feedback de clientes, como a voz do cliente, que você vai pegar tanto para feedback de clientes quanto colaboradores. Você pega ali as percepções do colaborador e do cliente relacionado a um determinado problema e você vai traduzindo essas reclamações, vamos chamar assim, para termos técnicos do negócio, identificar como isso pode ser monitorado. A gente tem CIPOC para mapeamento de processos. Aí o pessoal que está assistindo já vai fazendo a listinha de estudos aí, né? Porque são muitas ferramentas.
Alguma outra ferramenta que você entende como muito importante nessa etapa, André? Acho que dentro dessas novas tecnologias também, as novas ferramentas, que a gente vai evoluindo também, né? E depende do problema a ser tratado também, né, Adriano? Às vezes a gente pega uma bazuca para resolver um problema pequeno, né? Muitas vezes até a gente já teve alguns outros vídeos que alguns analistas, alguns gerentes de qualidade comentaram que muitas vezes a empresa vai lá, contrata, né, uma equipe toda de consultores, desenvolve green belts, black belts, né, projetos, e o problema é simples, né, a tratativa daquele problema é simples. Então, como você bem citou, a ferramenta do PDCA é a mais simples e a mais efetiva dentro dessa questão da qualidade. Então, se a gente fizer bem feito o PDCA, todas as outras ferramentas, talvez a gente nem chegue nesse ponto, né? Então, isso que é um importante a gente analisar também. E que a utilização da ferramenta, ela não pode ser mais complexa do que o próprio problema em si, né? Sim. Então, com isso a gente vai conseguir definir objetivos claros e alcançáveis. Aí tem um conceito muito importante de meta smart, né? Que a gente precisa ter boas práticas para definir metas, porque às vezes chega uma meta para gente que não existe, sabe? Assim, na realidade. Então, existem boas práticas para definir metas. Às vezes, pode ser que um problema ele não seja possível ser eliminado de uma vez, 100%. Você precise ir escalonando isso aos poucos. Então, você precisa entender, dentro do que você tem, o que você pode fazer, para não gerar uma frustração. E outra fase importante é definir o objetivo no planejamento. Então, justamente a meta Smart, ela vem com isso, para a gente definir o que a gente quer alcançar, que esse objetivo tem que ser específico, mensurável, atingível, relevante e temporal, que é exatamente a meta Smart. Esse objetivo, ele tem que ser em função do problema identificado. Aí pense, o pessoal que já estudou cálculo, né? É isso mesmo, a meta ela tem que ser em função do objetivo que vai ser identificado ali, do problema a ser resolvido, né? E esse objetivo, ele tem que estar alinhado com a estratégia da empresa. Não adianta a empresa estar querendo remar para um lado e o objetivo ali do seu planejamento querer remar para o outro lado. Não faz sentido. Análise de causa raiz. Então, você já tem ali várias informações relacionadas ao problema e os seus objetivos, o que você quer alcançar. Aí você vai analisar as causas desse problema que foi identificado. A causa principal que está levando a esse problema, ela tem que ser o foco central ali da discussão. E isso ajuda a você definir plano de ação mais eficaz. E existem diversas ferramentas para você identificar a causa raiz. Por exemplo, o diagrama de Chikawa, é os 5 porquês, tem diagrama de árvore, tem várias ferramentas que podem ajudar. Aí aqui tem um ponto importante, André, eu costumo sempre pensar assim, que todo esse processo ele tem que ser feito como brainstorming. Só que não um brainstorming só, assim, solto. Brainstorm estruturado, sabe? Juntar uma equipe, um especialista de cada área envolvida ali no comportamento do problema e buscar estruturar um brainstorm. Por exemplo, tem ali uma roda de 4, 5 pessoas para falar sobre um problema. Se você deixa solto, sempre tem aquelas pessoas que são mais extrovertidas, falam mais e tomam conta da conversa. Às vezes aquela pessoa que é mais retraída ali no cantinho, tem uma ideia excelente para resolver o problema, só que ela não consegue se expressar por conta de não ter espaço dentro da conversa. Então, brainstorm estruturado, cada um fala ali 1, 2 minutinhos sobre uma ideia, anota num post-it e registra ali em algum lugar, anota numa fichinha, se for online, anota numa ata de reunião, e, e vai dando a vez de fala para cada especialista ali, ou cada pessoa que foi envolvida no brainstorming, para você ter uma visão mais ampla sobre o que está acontecendo. E conforme as ideias forem acabando, aí você vai soltando a conversa em relacionado ao problema ali que está sendo tratado. E outro ponto também que eu acho importante, o diagrama de Chikawa,
assim, ele é incrível a ferramenta, né? Você utiliza ali os 6 M's para a indústria, mas para outras áreas você pode adaptar outras categorias diferentes. A área de tecnologia também, você pode colocar ali sistemas, infraestrutura, tem outras categorias que você pode investigar de acordo com a área, né? Mas eu vejo o diagrama de Chikawa muito mais como uma ferramenta que potencializa um brainstorming, sabe? Não é ali que você vai encontrar qual é a causa raiz. Ele vai organizar para você, isso é na minha experiência de aplicação. Ele vai organizar para você quais são as principais hipóteses em várias áreas diferentes para que você possa investigar as hipóteses mais prováveis. E aí não tem ferramenta para isso. É você pegar a hipótese de acordo com o segmento. É um problema numa máquina, você vai lá com alguém que entende da máquina e vai descobrir por que a máquina está com aquele problema. É um produto, mesma coisa, você vai analisar. É um serviço, qualquer coisa. Você precisa de alguém que entende ali para poder investigar essa hipótese e tentar ver se ela se confirma. A hipótese se confirmando, ok, você chegou no problema. Só que pensa que se você vai lá e resolve esse problema de cara, você está apagando um incêndio só. Você não está resolvendo, assim, você tá apagando um incêndio, não é a causa do problema. Aí vem os 5 porquês. Que aí os 5 porquês, gosto de dividir ele numa linha de pensamento assim, que você tem ali, primeiro é um sintoma, essa hipótese que se confirmou. É um sintoma. Se você for lá e só trabalhar em cima dele, ok, você apagou um incêndio. Mas aí, ok, aí você tem, depois desse sintoma, você descobre, por exemplo, um produto está saindo com defeito. Aí é o sintoma. Aí você vai lá e dá uma desculpa. É o problema, o produto está saindo com defeito porque o equipamento está desregulado. Ok, só que se você for lá também e regular o equipamento, ainda não é esse ponto. Aí você vai lá e fala, ok, por que, que o equipamento está desregulado? Aí você vai lá e dá um culpado, é porque os funcionários aqui não sabem regular. Mais uma vez, se você for lá e ensinar os colaboradores a regular o equipamento, você ainda não resolveu o problema. E também você não quer chegar no culpado. Ok, aí desse culpado, qual que é o problema central deles não terem um treinamento para regular? Porque a empresa não tem, porque eles realmente não foram treinados, por isso que eles não sabem regular. E a causa raiz disso é porque a empresa não tem um plano de treinamentos. Então, outras operações críticas na empresa, elas podem estar passando por outros tipos de problemas diferentes, porque a empresa não treina funcionários para operações que são críticas. Então, a causa raiz aí de um produto que estava saindo com defeito porque uma máquina estava desregulada, você chegou na causa raiz que a empresa não tem um plano de treinamentos. Aí é importante saber também que, assim, os 5 porquês significa que você tem que ir nos 5 exatamente, mas você tem que seguir uma lógica para parar numa situação que você vai ter uma mudança mesmo na empresa e que outros problemas também vão deixar de acontecer, porque a análise de causa raiz ela é profunda. Imagina uma árvore, que as folhas e galhos são os sintomas de um problema. Aí você chega no tronco, você tem ali um problema central. A raiz está lá embaixo. Ainda digo que a gente poderia cavar ainda mais e chegar na semente da empresa ter sido fundada sem uma estrutura adequada de plano de negócio, de processos, enfim. Mas tem que parar numa situação onde você tem uma ação, né, para tomar. Aí imagino o André aí com seus 20 anos aí de experiência, deve ter passado por muitas situações assim, né, André? Com certeza. Alguns pontos que você colocou que eu acho muito importante a gente frisar, Adriano, dentro dessa metodologia, é realmente a inserção de pessoas de várias, né? A equipe multidisciplinar é muito importante, até para depois a eficiência, né, da tratativa. Eu vejo muito assim, dentro de toda essa carreira que eu passei na empresa, assim, quando vem aquela avaliação já pronta, já, né? Onde às vezes o analista de qualidade, o analista de processo já traz aquilo lá prontinho e a gente tem que
né, a operação ali, tem que pôr em prática, né? E muitas vezes não foi ouvido o operador da máquina, o inspetor de linha, da qualidade de linha, ou o manutentor daquela máquina, né, o mecânico, o eletricista, né, depende de quem que acompanha, né, a máquina. Muitas vezes, né, na maioria das vezes, né, como a gente trouxe o Pareto aí, 80% das vezes é assim que funciona, né, quando vem já pronto. E a gente entende que quando a gente trabalha com realmente essa equipe multidisciplinar, onde você dá abertura para os profissionais que realmente estão, né, na operação, que estão acompanhando o dia a dia daquela máquina, a efetividade, a eficiência daquela tratativa acaba sendo comprada por eles, né? Eles realmente eles falam, não, eu quero resolver o problema porque me está, né, impactando no meu dia a dia aqui, o meu desempenho. Então ele acaba comprando essa tratativa e ajudando a equipe de qualidade a realmente solucionar o problema, não apenas preencher um formulário, né, de tratativa, de de problemas, tal, ou resolvendo uma RNC para responder para algum cliente e tal. Então é muito importante a gente entender que a efetividade do sucesso depende muito dessa interação, né, do grupo, ele ser o mais heterogêneo possível, né, mais experiências possíveis envolvidas ali dentro dessa tratativa, e que realmente eles comprem a ideia. Se eles comprarem a ideia, a chance de obter êxito depois na tratativa, aí é 100%. Legal, bacana. Exatamente isso. Aí temos uma outra fase importante dentro do planejamento, né? Que é a criação do plano de ação. Então, você já analisou o histórico do problema, entendeu o comportamento dele, você definiu ali quais são os seus objetivos quanto a esse problema, analisou ali as causas do problema, e agora você precisa montar um plano de ação após identificar a causa raiz, para eliminar realmente esse problema da empresa. Então, você vai criar esse plano de ação descrevendo as atividades que devem ser realizadas para solucionar o problema e alcançar o objetivo que foi estabelecido e definir as tarefas, os responsáveis, os prazos, os recursos, os indicadores para cada atividade que for realizada. E um ponto importante é que a gente precisa sempre tentar buscar ações que a gente consiga realizar, né? Não adianta você colocar uma ação que é impossível do grupo trabalhar em cima, né? Tem que ser um plano de ação claro, objetivo e de fácil entendimento para os envolvidos. Aí aqui, assim, acho que a gente poderia citar várias ferramentas, mas eu acho que tem duas, né, que podem apoiar bastante, que é o Kanban e o 5W2H, porque são ferramentas de fácil aplicação e, como a gente falou, né, a ferramenta ela não pode ser mais complexa do que o próprio problema, né, André? Realmente, acho que tem que ser o quanto mais simples, né? É mais fácil daí, porque assim, quem vai, na verdade, agir no problema são a operação, é a operação. Então, quando a gente está tratando, né, para resolver um problema, se a gente vai criando complexidade, primeiro, a gente vai ter que envolver cada vez mais pessoas, né, no negócio, e assim, a nossa fábrica, a nossa indústria, o nosso negócio, o foco principal é entregar produto, entregar um serviço, não é fazer relatório de não conformidade, na verdade, André? Então, a gente tem que, assim, ter o quanto mais claro, mais objetivo possível, é melhor. A gente tem que resolver, ser efetivo, né, nessa solução também, e na questão que a gente acabei pulando ali, de investigar, né, Adriano? Acho que é muito importante. Essa investigação, é por isso também que é importante ter a equipe com a gente, né? Porque quanto mais claro for, né, o envolvimento de todos entenderem que, assim, a gente não está querendo achar o culpado, a gente está querendo achar a solução, né? Então, as pessoas exporem realmente, muitas vezes, o operador foi lá e colocou uma chave de fenda atravessada lá para poder continuar operando a máquina, ou colocou uma etiqueta no sensor para burlar o sensor para ele produzir mais rápido, né? Produzir com a porta aberta. Isso aí quase não acontece, né, na realidade brasileira. Então, se
a gente pega e não insere, né, a galera junto da solução do problema, a gente vai ser enganado, a investigação não vai realmente achar o verdadeiro problema, e aí a gente vai patinando, né? Vai andando em círculo e nunca resolve o problema. Quando a gente resolve, apaga o incêndio, né? Como o Adriano citou, apaga aquele incêndio, de repente brota um outro incêndio do outro lado, e a gente fica correndo em círculo e nunca resolve o problema. Então é importante realmente o envolvimento de todos, né? E a cooperação de todos, comprarem ideia e a inserção das pessoas. Esse é um primordial. Aí, André, assim, a gente falou ali, né, sobre apagar um incêndio, né, que você tem ali o sintoma em cima e você quer chegar na causa raiz, que ele vai não só resolver esse problema, mas prevenir outros problemas que podem acontecer. A gente precisa aqui na criação do plano de ação ter uma ação para você corrigir, né, uma corretiva, que vai ser focada ali naquele problema que você começou o sintoma, né, e você precisa ter a ação preventiva, que é para resolver futuros problemas relacionados àquela causa raiz que você identificou. Então, se foi para uma corretiva para regular um equipamento, porque o pessoal não sabia regular, então a sua preventiva vai ser criar um plano de treinamento e dar treinamento para a galera toda saber regular todos os equipamentos da empresa, por exemplo. E não só isso, tem as outras operações da empresa também. E tendo esse plano de ação desenvolvido, né, mapeado, a gente vai para a parte do desenvolvimento do PDCA. A gente vai realmente implementar o plano de ação, a gente vai ter esse plano de ação já definido para cada responsável, prazos estipulados, e a gente vai ter que executar essas atividades. É importante a gente deixar mapeado se tem uma sequência que as atividades precisam ser executadas para não pular tarefas que sejam importantes. Às vezes podem ter ações que elas são realmente independentes, né, que não depende de uma outra ação para ser executada, mas tem outras que não, que são ações dependentes. Então é importante na hora do desenvolvimento ter alguém tocando o bumbo ali do processo para que o pessoal não saia atropelando ações. Deixa eu começar com isso aqui que é mais fácil. Não. A gente tem que seguir uma lógica ali. É importante também o pessoal ter a disponibilidade de recursos necessários para o plano de ação. Então, aquele plano de ação, depois de mapeado, ele precisa ser validado. Para saber se algum recurso que você, de repente, precise ali, a empresa vai ter disponibilidade para que você invista naquele recurso, porque senão você vai precisar pensar uma outra ação e não vai dar certo. Todas as atividades precisam ser monitoradas, precisa fazer um registro de mudança para você entender o que já foi feito, comunicar às pessoas o que foi mudado. Olha, mudamos isso daqui por causa desse problema. É um teste, de repente, né, para você. Tem resistências, né? Acho que uma barreira muito grande nas empresas é a resistência à mudança, né? Então, é um desafio ali a ser combatido, né, André? Que dentro desse processo como um todo, né, não só a resistência ao que já está costumeiro, né, mas você bem frisou a questão da comunicação, né, quando muitas vezes a gente implementa uma ação, implementa, né, uma atividade ali para solucionar o problema, mas não comunica, né, não faz a rede de comunicação. E muitas vezes, se essa rede de comunicação ela não se expande todo para todos os elementos envolvidos na tratativa ou na operação, você vai continuar tendo o mesmo problema. Isso é claro e notório, né? A gente consegue resolver, às vezes, né, no turno A, beleza, né, que tá, a maioria da massa administrativa tá lá, tudo, o coordenador, o gerente tá ali acompanhando e tal, aí beleza, tá tudo resolvido. Daí deu 5 horas da tarde, volta a ter o problema de novo, né? Então é bem importante, né, esse processo de comunicação ser o mais efetivo possível. Legal. E seguir toda essa lógica vai garantir que a gente obtenha, né, ou vai pelo menos maximizar a possibilidade da gente obter os resultados que foram esperados lá na etapa de planejamento. E dentro
também da etapa de desenvolvimento, a gente vai verificar, depois de ter implementado, a gente vai verificar a implementação. Então, a gente precisa entender se tudo que foi mapeado foi concluído. A gente precisa acompanhar os indicadores que foram definidos, medir o sucesso da implementação das ações, e isso vai ajudar a gente na próxima etapa. Porque quando você chegar na parte de checagem e você percebe que algo de repente não deu certo, não adianta voltar lá para o planejamento, querer analisar a causa raiz de novo, se de repente a ação nem foi implementada direito. Então, é importante ter um checklist aqui para seguir. Aí a gente chega na parte de checagem. Então, assim, tem toda uma coleta de dados que já estava sendo feita e vai continuar sendo feita, então a gente precisa garantir que a coleta de dados definida na etapa de planejamento esteja sendo realizada, a gente precisa garantir precisão e confiabilidade na coleta desses dados, a gente precisa analisar esses dados para verificar se os objetivos que foram estabelecidos, se eles foram alcançados e se foram satisfatórios, e identificar a causa daqueles problemas que persistiram e quais são as oportunidades de melhoria que a gente tem para implementar em relação a isso. A gente precisa comparar os resultados, né, do antes e do depois ali, né, com base nos objetivos que você mapeou, qual o percentual, né, de satisfatório que foi o plano de ação, com base no objetivo, né, avaliar se eles foram alcançados, aqui já estou sendo redundante, verificação da efetividade, verificar se o plano de ação, as mudanças realizadas foram eficazes mesmo para resolver o problema, e se é uma melhoria sustentável, igual o André falou, você vai lá, implementou uma mudança, e daqui a pouco o problema voltou a acontecer de novo. Então, tem que garantir que essa mudança que foi feita, se ela é sustentável, se ela é duradoura, né, para a empresa, e as oportunidades de melhoria que você pode implementar ali para manter também essa melhoria contínua do processo. Aí a gente chega na etapa do agir, que você vai identificar causas raízes também de problemas não resolvidos e de uma forma profunda, igual a gente fez ali na etapa de planejamento. O que persistiu, a gente vai identificar por que isso está acontecendo, a gente vai realizar uma análise detalhada dos dados coletados na verificação, para entender por que alguns problemas persistiram, e também definir ações corretivas para esses problemas que não foram solucionados no PDCA. Então, com base na causa raiz identificada, a gente vai precisar montar um plano de ação para poder neutralizar esses problemas de fato, né? Aí vem muita parte de girar o PDCA, né? As ações corretivas, elas precisam ser eficazes e abordar realmente a causa dos problemas, para que a gente possa implementar essas ações também definidas, ter um plano de ação. Aí vem de novo o 5W2H, Kanban, a gente precisa estar girando o PDCA, né? E pode até parecer meio repetitivo, mas é isso a ferramenta, entendeu? A gente precisa ter uma forma estruturada de fazer, de verificar, de entender se o que a gente está fazendo sentido. Então, implementando essas ações corretivas, você vai fechando ali o ciclo, né, do PDCA para resolver esses problemas. Tem uma parte interessante aqui, vamos lá, porque senão a gente vai fazer um podcast gigante aqui. Certo. Quando você chega no final do PDCA, tem uma parte muito importante, que é a padronização, né? Então, tudo que foi implementado, você foi testando, foi verificando se ia dando certo, e a gente precisa, por último, pegar tudo que funcionou e criar um procedimento, criar um treinamento, comunicar às pessoas, olha, implementamos essas mudanças e essas melhorias, e elas deram certo. Agora a gente vai padronizar. Então, esse é o novo procedimento dessa operação. Vamos aplicar um novo treinamento relacionado a esse procedimento. Esses são os novos controles.
aqueles controles de repente que a gente fazia antes, não vamos mais fazer, agora são essas são as novas metas, os novos objetivos, porque o PDCA, ele é simples, né, assim, de ser executado, só que você precisa ali ir girando o ciclo dele para garantir que você tenha realmente uma efetividade, né, a palavra é efetividade. É importante a gente frisar aqui também nessa contextualização, né, Adriano, que a ferramenta PDCA, ela é uma ferramenta eterna. É, é uma ferramenta de melhoria contínua. Então a gente vai usar a solução, né, daquele problema, mas assim, solucionamos aquele problema ou exaurimos aquele problema. Dificilmente a gente vai exaurir, vai chegar a zero aquele problema. Então a gente vai usar a ferramenta sempre, buscando redução dos defeitos, redução daquelas problemáticas e buscando sempre otimizar recursos, melhorias e usar a ferramenta, ela não necessariamente só para um problema, né? A gente pode usar a ferramenta também para buscar novas soluções. Às vezes eu tenho um processo, né? Depende da maturidade da empresa, eu tenho um processo que é bom, mas eu quero que ele se torne excelente. Eu uso a ferramenta PDCA também. Não necessariamente a gente usa o PDCA só para problema, a gente usa também para evoluir dentro da nossa carreira, dentro da nossa vida, né? A gente pode usar o PDCA para tudo. Eu uso o PDCA para o meu plano de carreira pessoal também. Eu tenho meu planejamento ali e eu vou seguindo com uma estratégia ali de PDCA também. O PDCA, meu, é uma ferramenta maravilhosa, você usa ele para muitas coisas. E assim, aí que a gente estava falando no começo, né? A Toyota tem a metodologia dela que é incrível, a Ford tem a metodologia dela que é incrível, mas todas têm ali como base, como fundamento para a criação dessas metodologias, PDCA. Igual a galera do Seis Sigmas vem com DMake e tal. É legal, é bonito, mas tá dentro do PDCA também. Então, Sim. tudo vem do PDCA. Então não adianta a gente querer dar tiro de canhão, né, para matar mosca. É ficar no arroz com feijão, simples, bem feito, e conforme a necessidade da empresa, você vai colocando ali umas misturas na sua metodologia. Como a gente citou algumas vezes também, o mais importante é o engajamento dos envolvidos, né? Quando a equipe que está envolvida, e é uma equipe heterogênea, uma equipe ali que está buscando, né, realmente a solução desse problema, ou trazendo uma evolução, né, como a gente falou, de uma sistemática de trabalho, tudo, tem que estar todo mundo envolvido, porque nós dependemos das pessoas para que aquela solução seja efetiva, como o Adriano citou, né, dentro da explanação dele. A efetividade do problema, a efetividade da solução daquela ação, ela depende das pessoas. Quem vão fazer são as pessoas. E se elas não comprarem a ideia, não atuarem, não tem a ação determinada para cada pessoa, muitas vezes, né? Falar, fulano vai tomar tal ação, ciclano vai tomar tal ação, né? O João, o Francisco, cada um é responsável por uma ação. E o tempo padrão de cada uma. Quando se estabelece, né, Adriano, aqui, cada um, ó, dia 30 de maio, você tem que entregar essa solução. Se você entregar dia 30 de junho e o João entregar antes, começa a descompassar as atividades. Então, a efetividade daquele contexto como um todo também começa a descompassar. E aí a efetividade da ferramenta, ela acaba não sendo eficaz realmente. Um ponto muito importante, né, que a gente traz, né, dessa questão do Pareto, e eu já comentei também durante o vídeo, é que assim, 80% dos problemas eles são simples, né? E aí a gente quer fazer, né, todo aquele desenvolvimento e muitas vezes não dá certo porque falta o engajamento das pessoas. Acho que o resumo da ópera é esse. Aí, assim, a gente, obviamente, né, passamos por cima ali do PDCA nos principais pontos, só que tem muito mais coisas para estudar e explorar em cada uma das fases dele, né? E
Meu, a internet tá aí, a galera consegue aprender isso hoje em dia com muita facilidade. As ferramentas ali mais importantes, não precisa aplicar todas as ferramentas, senão você vai deixar o negócio muito complexo. Começa com as essenciais e conforme você for tendo domínio disso, você vai implementando outras ferramentas, porque a ferramenta, ela é para facilitar, ela é uma facilitadora. Se você perceber que a ferramenta está te atrapalhando, você precisa dar um passo atrás e reavaliar, Hum. né? Então, sobre o PDCA, a grosso modo, é isso, né, que a gente tinha, André, para compartilhar aí com o pessoal, com os inscritos do canal. Acho que a ideia principal, como o Adriano citou também, né, não é exaurir a temática, né? A temática está aí exposta na internet para quem quiser assistir, né, tem livros, tem compêndios, tem PDF, tem artigos científicos aí para quem quiser desenvolver. Então, a ideia do canal é mostrar onde que está, como funciona, alguns exemplos, né, do que é sempre a ser feito, né, o que nós já sofremos já, então a ideia é que vocês trilhem um caminho um pouquinho mais fácil, né, para a gente não passar pelo que a gente já passou aí na nossa carreira. Agradecer a você aí, Adriano, pela sua excelente explanação, é bem didático, né, quando a gente também tem recurso visual, fica bacana, né? Toda vez que a gente está passando uma temática aí de qualidade, ou qualquer outra sistemática teórica, e a gente ir aplicando, né, recursos visuais com a fala nossa, também fica bem interessante. Agradecer você aí pelo seu tempo, sua dedicação, né? E vamos continuar esse bate-papo aí, outras temáticas, outras ferramentas de qualidade, que é um ramo muito interessante, né? E de muita monta aí que ajuda aos engenheiros de produção e os administradores de produção aí do nosso país. Aí. É uma área de temas infinitos, né? Vamos dizer assim, que tem muito tema. Agradeço muito pelo convite, foi um prazer enorme participar aqui e fico aberto aí para novos bate-papos aí para a gente explanar sobre outros temas legais também. Galera aí, deixa a experiência de vocês nos comentários sobre a aplicação do PDCA e das ferramentas. Parabéns aí pelo canal e nos vemos aí na próxima. Show de bola. Obrigadão, Adriano. Tchau, 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 abraço. tchau.